Então nós vamos falar sobre o homem. Tem alguma dúvida a respeito do homem natural? Não? Podemos prosseguir? Deu para ter uma ideia? Mais ou menos? Nós vamos falar sobre o homem chamado carnal. A sequência do livro não é essa, mas eu quero trazer essa sequência aqui para a gente acabar no espírito, acabar no espiritual, né? A página 99 então vai estar falando do homem carnal. É o sárquicos no original. Carne, a palavra sarx, que na língua grega, ela vai ser traduzido aí para carne, né? Só que é em referência à velha natureza, em contrapartida do espírito. Meu irmão, esqueci do trem aqui, ó. É hora que eu esqueço, fico falando assim. Amados, agora nós vamos falar sobre. Estou falando que o negócio aqui favorece. Então, o homem carnal, né? Aquele que é regido então pela sua velha natureza. Ele é regido pela carne, né? Carne sempre no sentido em contrapartida e contrário ao espírito, tá bom? Então o homem carnal, quem é o homem carnal? O homem carnal é o cristão que aceitou a Cristo, só pode ser cristão. O homem carnal não pode ser o homem natural. O homem carnal, biblicamente falando, é aquele que já aceitou Jesus, o Espírito Santo já mora na sua vida, ele já ouviu o Evangelho e ouve o Evangelho, porém anda ainda pela sua velha natureza. Então ele é chamado de carnal. E a gente vai ver esse texto em 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, 1 aos Coríntios. Esta igreja, não sei se falei para vocês em outra ocasião, mas esta igreja, lá na cidade de Corinto, no Novo Testamento, pelo menos é o que a gente vê, é a igreja que mais tinha nos cultos, na liturgia, as manifestações carismáticas, né? As manifestações do Espírito Santo através dos dons espirituais. Seria um culto hoje chamado de pentecostal, onde tinha profecias, línguas estranhas, variedade de língua, interpretação de língua, dons de curar, dom de maravilha, dom de sabedoria da palavra, dom da fé, dom da ciência da palavra. Era um negócio assim, irmão, era o poder de Deus sendo derramado lá no culto. Então a igreja de Corinto tinha esse perfil. É a igreja do Novo Testamento onde nós percebemos que onde havia mais manifestação, entre aspas, espiritual. Mas nesta igreja que Paulo vai repreender, dizendo que esses irmãos tinham comportamento de pagãos. Olha, irmão, que coisa horrível. Eu vou trazer aqui a capivara de cada um daqui a pouco, ou de alguns, né? Eu vou trazer aqui a membresia, gente boa, que era nessa igreja de Corinto, a comunidade de Corinto. E não vem com brincadeira que é os corintianos, não. Aqui o negócio mesmo era, não é? Cuidado, meu irmão, fica falando mal aí do meu time. Então... Mas na verdade eles eram corintianos. Não era. Moravam em Corinto. Não era não. Se fosse, era mais felizes. Gente fiel, era da fiel. Era da fiel. Mas vamos lá, irmão. Besteira à parte, carnalidade à parte, vamos voltar aqui para a questão. No capítulo 1 de 1 aos Coríntios, já percebe-se lá por versos 10 mais ou menos, que havia uma família, me parece que é de Chloe, onde levou para Paulo uma situação, porque Paulo cuidava daquela igreja. O apóstolo bíblico é aquele que funda uma igreja, não é afunda uma igreja. Funda uma igreja, tem gente afundando a igreja, né? Funda uma igreja, leva Jesus no local onde Cristo não foi anunciado. Ele é o chamado pioneiro, desbravador. Ele então planta uma igreja, isso é o termo mais técnico, né? Mais teológico. Ele planta uma igreja, ele ganha as pessoas para Cristo, planta uma igreja, forma um pastor, dá recomendações e vai para outro lugar falar de Jesus. E aí depois acompanha
esta igreja como um mentor, tá certo? Então esse é o apóstolo bíblico, bem diferente dos que temos hoje por aí, que não tem esse perfil não. E aí o que acontece? Então levaram para Paulo essa situação, havia brigas, havia divisões, havia esse negócio assim, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Parece que essa turma de Cristo era a piorzinha que tinha, porque esse eu sou de Cristo eram aquelas pessoas que não queriam se submeter a ninguém. Sou de Cristo, parece que era pior, a insubmissa e tal. Mas eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, quer dizer, eu prefiro Apolo pregando, né? Um negócio assim mais eloquente, aquela coisa tal, mais fervorosa. Mas hoje em dia ainda existe isso. Eu vou lá naquela igreja, Será? o pastor vai pregar aí, não. Será que existe? Claro que existe, claro. É assim, fulano vai pregar, nossos irmãos, vem que vem alegre. Cicrano, Deus me defenda, nem vou na igreja. Não tem esse negócio? Fulano dando aula, nossa, coisa ruim. A gente sabe, né, amados, que há pessoas carismáticas, há pessoas que não são tão carismáticas e tal, mas a palavra de Deus exposta é o que deve nos atrair, tá certo? Não são pessoas, não devem ser essa coisa esquisita, para não falar diabólica, né? Que a gente tem no nosso meio, onde as figuras são colocadas assim como atrativos para as pessoas irem para a igreja, né? São shows, são apresentações, são pessoas que Jesus fica assim um pouco de lado, né? São pessoas famosas, e é um negócio horrível, horrível, horrível mesmo. E a gente sai ainda ouvindo uma mensagem, fala, nossa, que sabedoria, uma aula, por exemplo, nossa, que sabedoria do professor, que coisa boa e tal, que professor. Aí ouve um pregador, nossa, que ungido, que usado por Deus, aquela coisa toda. Está tudo errado, irmãos. Nós deveríamos ouvir uma mensagem, ouvir uma aula, escutar uma aula e voltarmos para casa dizendo que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, que palavra de Deus, que Deus, que usa qualquer um, inclusive esse aí. Não é, irmão? É que a gente desconhece, irmão, esse Deus que faz tudo em todos, opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, a Bíblia diz. Então é Deus, irmãos, é Deus. Louvado seja Deus pelo dom que deu à igreja, que são os obreiros, pregadores, ensinadores, etc. Mas louvado seja Deus, glória a Deus. Deus deve ser exaltado e o homem escanteado, tá certo? Não que a gente não deva ser grato por pessoas que são dom de Deus na nossa vida, né? Os pastores são dom de Deus, os evangelistas, os profetas, os apóstolos são dom de Deus, são os dons de Cristo dado à igreja. Essas pessoas são dom, são as próprias pessoas, né? O dom do Espírito Santo que deu à igreja. Então nós fomos dados à igreja por amor à igreja e para a glória de Deus. A gente é só um vasinho de barro, churuca, precisa ser ainda às vezes quebrado e moldado de novo, é um negócio terrível. A excelência é o Espírito Santo que habita nesse vaso de barro que é natural, que é como qualquer um, que procede da terra, que é frágil, que é pecador, né, que não tem graça. Tem graça, vasinho de barro, tem graça, mas o que tem dentro é o que, né, Paulo disse, é a excelência, é o Espírito Santo. Aí sim, aí nós louvamos o Espírito Santo, glorificamos a Deus pela vida dos irmãos, mas fora disso aí é um negócio equivocado. Paulo vai trabalhar isso inclusive no capítulo 4 aqui, no verso de número 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ele vai tratar então dessa questão no capítulo 1, aqui no capítulo 4. Porque no capítulo 3, no verso 1 do capítulo 3, de 1 aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, e eu, irmãos, não pude falar a vocês, né, como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, que vocês são. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, está falando para os irmãos lá de Corinto, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, contenda, briga, divisão, carnalidade, irmãos. Capítulo 3, eu li do verso 1 até o 3. 1 ao 3.
capítulo 3, versículo 1 até o 3. Então Paulo está dizendo, vocês são carnais, eu não posso lidar com vocês como pessoas espirituais, vocês são meninos em Cristo, vocês andam segundo os homens aí fora. Capítulo 4, então ele vai falar, olha, não é assim que se faz. Apolo, eu coloquei isso aqui para que vocês não julguem um contra o outro, não coloquem um contra o outro, não tomem partido na igreja. Isso é um negócio horrível, né? Capítulo 5, Paulo vai dizer assim, olha, existe pecado no meio de vocês aí, que nem se ouve tal prática entre os pagãos, que é aquele que abuse da mulher do seu pai. Tinha um membro lá, que tinha relação sexual com a sua mãe. Está escrito aqui, irmão, capítulo 5, está escrito. Está vendo como a gente às vezes, igreja primitiva, era igreja... desconhece o ser humano. Igreja é igreja, irmão. Igreja tem de tudo, até gente salva, a gente encontra lá dentro. Mas esse aqui, na verdade, podia ser a madrasta dele? Era madrasta, mas não deixava de ser mãe, e o pecado era o mesmo, era incesto. Diferia muita coisa, né? Exato, era mãe. Quem? O Paulo? Sim. E com Pedro também? Uma cabra briguento, né? Arengueiro. A gente está falando aqui do início da vida de Paulo. A Bíblia nos ensina através disso, irmã, que ninguém é perfeito e todas as pessoas, elas precisam ser discipuladas, amadurecidas. Bem lembrado, porque Paulo, no começo da sua fé, era aqueles obreiros intolerantes. Sabe aqueles obreiros que não sabem lidar com o jovem, com o novo convertido? Aquelas pessoas que tratam as pessoas assim como... Aliás, essas pessoas se esquecem de onde saíram, o trabalho que deu para os líderes. Parece que já nasceu daquele jeitinho, né? Tem gente que está até abençoadinha hoje, assim, mais ou menos, cristão razoável, né? Que dá para o gasto, mas não sabe. Esqueceu que lá atrás, irmão, deu um trabalho enorme para tanta gente, fez pastor chorar, líder chorar, e hoje talvez assim foi moldado pelo Espírito Santo, mas aí é intolerante, então quer dizer, ainda falta bastante coisa, né? Tem uma dificuldade muito grande. Esses obreiros, eles intolerantes, eram mais ou menos Paulo, que quando viu o jovenzinho João Marcos lá, disse, esse rapaz aqui não serve para a gente ir para a obra não. Aí deu uma desavença, porque o Paulo esqueceu que o Barnabé foi o instrumento de Deus para pegá-lo e introduzi-lo nos apóstolos, porque ninguém queria. Então Paulo devia muita coisa a Barnabé. Barnabé, na verdade, era muito mais maduro do que Paulo, e foi um dos que proporcionou a chegada de Paulo entre os apóstolos. Olha, Paulo era ingrato, Paulo era intolerante, insensível, não sabia lidar. Estou falando de Paulo naquela época, né? Porque quando a gente vê Paulo lá uns 40 anos depois, mais ou menos, é engraçado, né, irmão? Como o mundo dá volta, né? Como Deus trabalha na vida das pessoas. Aí Paulão, velho, já no calabouço, frio em Roma, um frio desgramado. Ele disse, pai, traz aí a capa, os livros, o pergaminho, e traz Marcos, que é muito útil para mim no ministério. Agora é útil, né? Entendeu, né, Paulo? Valorizar as pessoas, né? Antes era inútil, né? Não serviu, né? Amadureceu, Paulo? Sabe lidar com as pessoas problemáticas? A maturidade, irmãos, deve fazer com que a gente prefira o mais difícil. Gente velha que é chata. Gente velha é chata, né? Para com esse barulho. Esse menino aqui, aquelas coisinhas, isso é coisa de gente velha. Gente madura quer tudo bagunçado mesmo, quer para ele arrumar. O mais difícil traz para cá, o barulhento que fala alto, traz para cá, esse aqui que não tem jeito, traz para cá, isso é o maduro. O velho é ranzinza, o velho é chato, né? Todas aquelas coisinhas daquele jeito, gente sistemática, oh meu Deus do céu, como é ruim lidar com gente assim, mal resolvida, né? Cheio do, oh Jesus, meu Deus do céu. Vocês estão lembrando de alguém ou se identificando? Sim, lembrei. Nem me fala. Meu Deus, vamos aqui. Não é só velho não, pastor. Não, eu não disse nada, eu não estou dizendo nada, eu disse alguma coisa, eu só estou expondo aqui situações e ocasiões e realidade. Novo também mesmo, assim, Novo também. também. Sim, mas esse novo é velho, no velho homem, é isso que eu estou dizendo, não é questão de idade, eu estou falando de comportamento, porque maturidade não tem nada a ver com idade, irmãos. Há pessoas novas, etariamente falando, mas são maduras, e a gente infantil que está de cabelo branco.
Porque cabelo branco não é sinônimo de sabedoria, de velhice. Uma coisa necessariamente e naturalmente não está ligada com a outra. Não é? Olha só, amados. Então a gente percebe que essas pessoas carnais são cristãos, que ainda vivem com essas picuinhas. Estou falando do capítulo 5, olha o pecado que tinha. Capítulo 6, irmãos, capítulo 6. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Vamos lá acompanhar o texto aqui. Estou pegando a Bíblia aqui. Capítulo 6. Capítulo 6 era mais ou menos assim. Tinha lá o verso 1, né? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Era aqueles irmãos que faziam negócio. Fazer negócio com crente é um negócio arriscado demais, mano. Não é? E antes não, infelizmente, isso aí mudou bastante. Antes existia um negócio chamado palavra. E o crente honrava a palavra, tinha caráter. Hoje é meio complicado. Por quê? Porque nós vivemos dentro de igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E aí, irmãos, quando eu vim para a igreja, uns 19 anos atrás, aproximadamente, eu entrei na igreja e para mim todo mundo era crente na igreja. Todo mundo era igual minha mãe. Minha mãe era referência de cristã para mim. Todo mundo é igual minha mãe, todo mundo é crente. E há uns 20 anos atrás também tinha uma certa diferença, porque parece que o negócio está piorando a cada dia mais, né? E aí eu fui percebendo, não era. Me frustrei. Por que eu me frustrei? Porque eu não tinha maturidade para saber as coisas, era inocente. Achava que todo mundo era crente, de fato, né? E aí, o irmão faz negócio com o outro. Capítulo 6 aqui, eu só estou contextualizando, tá? Fez negócio com o outro, ele deu a Brasília 6-0. O outro deu aquele cheque escatológico, breve voltará. Aí vai o quê? Processar, porque senão a Brasília estava maquiada. Aí aquela brigaiada toda, então vamos processar. Paulo disse, opa, calma aí. Não, na igreja não tem maturidade aí, vocês vão julgar os anjos, vocês vão julgar o mundo. No final dos séculos, não tem ninguém maduro aí na igreja para julgar essas coisas, vocês estão processando. Faz o seguinte, sofre o dano. Olha, irmãos, que sinal de maturidade quando a gente está disposto a perder as coisas, para não perder o irmão. Agora a gente é cheio do direito, não é? Cheio do direito, a gente vive na igreja dos direitos. Reivindica direito, até de Jesus, até de Deus estão reivindicando direito. Reivindica os negócios, é um negócio terrível. Processa a igreja, o povo processa a igreja contra direito. Os crentes que usufruíram lá do espaço, inclusive e tal. Então, o povo do direito, né? É o povo que, esqueci lá, mas em Apocalipse, no capítulo 3, está falando de uma igreja lá que era a igreja do direito. O povo, ele era aquele que reivindicava as pessoas que não queriam perder nada, né? Então, é esse perfil aqui. Aí, lá nos versos de número 8, do capítulo 6. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Verso 9. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. A Bíblia faz diferença aqui de homossexual passivo e ativo. Dependendo da versão aí vai estar. Homossexual passivo e ativo. Tem alguma versão não que está explicando? Tá. Como está aí, meu irmão? Nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Exato, olha aí, que aqui está efeminados e sodomitas. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Pasmem, na mesma lista daqueles que não hão de herdar o reino de Deus estão os fofoqueiros. Não está aqui? Os maldizentes? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por que eu dei aqui um destaque? Eu estou ouvindo algum sim. Mas não deu ainda hora, não. Esse negócio está sendo usado pelo outro. Tá, não. É alguma coisa importante, né, irmão? Tudo bem. Tudo bem. Então, olha só, porque a gente despreza, irmãos, aquelas pessoas que elas têm esse perfil de falar mal das outras, né? O maldizente, o fofoqueiro. A gente despreza, mas isso aqui é reprovado por Deus de uma maneira assim, rígida, né? Aquelas pessoas que semeiam. E está aí no mesmo. Mas tinha essas pessoas lá, tinha gente que era devassa, idólatra. Então, essa aqui mais ou menos era a membresia de lá. Por que eu afirmo isso? Porque no verso 11 está escrito. E é o que alguns têm sido. E é o que alguns têm sido.
Não é que foram, que têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo, como vocês são essas coisas, se vocês já foram alcançados pela justificação, pela santificação, vocês têm sido isso. Gente ainda que não foi liberta dessas coisas, que dominam ainda a sua vida. Então alguma coisa errada aqui, muito errada. Crente que participa de comunidade evangélica cristã, que fala língua estranha, que prega, que toca, que canta, que lidera, que discipula, que faz não sei o quê, mas ainda tem essas características, são carnais. Ainda bem que isso era só lá naquela época. Se fosse, né, irmão? Eu tenho uma Acabou. dúvida sobre isso. Tipo, a gente costuma ver, né, essas pessoas que rolam, que cantam, que profetizam, que pegam coisas. E a gente vê uma série de coisas carnais, de pecados absurdos que, para uma pessoa que faz tudo isso, a gente espera que, né, tenha assim. Tipo, Uma vida que condiga com aquela suposta espiritualidade, né? uma vez alguém até me falou que uma boca que amaldiçoa uma pessoa, ela não pode profetizar e nem falar em línguas. Essas pessoas fazem isso. Então, a igreja de Corinto vai mostrar que isso é possível. Agora, Deus, é isso, irmão, que eu tento alertar nas aulas de teologia. Amados, cuidado, nós somos pentecostais. Pentecostais têm critério muitas vezes errado, porque nós julgamos uma pessoa que tem carisma e não nos importamos com caráter. O porquê Deus usa uma pessoa, Deus não aprova tudo quanto essa pessoa fala e faz. Cuidado, dom não quer dizer nada, irmãos. Jesus disse que na eternidade haveria e haverá uma situação que vai ser assim: chegarão até Jesus e dizem, Senhor, estou aqui, teu filho, cheguei, ungidão, vaso. Para Jesus assim, né? Vai chegar assim, né? Ungidão, né? Vaso. Expulsei demônio em teu nome, profetizei em teu nome, curei em teu nome, Espírito Bruce Lee. Fiz tudo isso em teu nome, e fez mesmo. Jesus não disse que não fez, fez mesmo. Mas Jesus disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, ser usado pelo Espírito Santo não quer dizer nada. Conhecer Bíblia não quer dizer nada. Ensinar a Bíblia não quer dizer nada. Pregar não quer dizer nada. Pastorear não quer dizer nada. Exercer dons não quer dizer nada. O crivo nosso para a gente falar é um servo de Deus, é fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Jesus moldado na vida do cristão. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não existe lei, irmãos. Isso é Deus puro na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não profetiza, não prega, não tem destaque nenhuma, mas tem caráter, né? Olha lá na casa dele, os filhos em sujeição, a esposa admira. Não é que eu desprezo os irmãos, não, mas eu não estou nem aí, irmão, quando eu prego, se os irmãos me aprovam, assim, não estou nem aí. Eu quero saber, a minha esposa que fica sentada assim, geralmente olhando para mim com aqueles olhinhos buticados, como é o nome daquele negócio? Jabuticaba. Olhinho pretinho olhando para mim assim, ó. Eu quero saber se ela está olhando para mim dizendo assim, é isso mesmo. Pode falar, meu amor. Pode falar, porque eu sei que você está falando aí, ainda que você não faça tudo isso, mas você deseja tudo isso. Porque eu também não vivo tudo prego não. Vocês acham o quê? Que eu sou Jesus? Agora, se tem uma pessoa que deseja viver tudo o que fala, sou eu. Sou eu, não é? Mas o que me importa, sim, mas o que me importa é a minha esposa me aprovar, é o meu filho me aprovar. O resto, irmão, não é que eu desprezo, mas é um crivo falho, é um negócio assim, sabe, muito superficial. O povo julga pela aparência e tudo mais, vê muita aparência, coração conhece pouco, o dia a dia conhece pouco, não é? Porque assim, quando a gente convive com as pessoas mesmo, a gente vai conhecendo. É por isso que disseram, alguém disse assim, viver com os santos lá no céu vai ser a glória, mas viver com os crentes aqui na terra é outra história.
A gente vai convivendo com as pessoas, a gente, opa, não é tão... Irmãos, como admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco. Dizem Rubem Alves. Quão admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco. Porque depois, quando começa a conhecer de verdade, A gente vai ver que talvez não é tudo aquilo, não é? Então a gente percebe que o homem carnal é este cristão que, embora tenha o Espírito Santo, embora foi alcançado por Deus, mas ainda mostra essas características de uma maneira muito forte na sua vida. Gente fofoqueira, gente adúltera, talvez não é na efetividade, irmão, mas é aqui, ó, ou aqui, melhor dizendo, né? Os olhos cobiçam porque o coração já está há muito tempo, né? Ele não teve oportunidade, não fez e tal. Gente, e aí o Evangelho já vai rastreando tudo isso, sondando tudo isso, vai lá na raiz. Porque a lei só tinha condição de, o leite derramou, vai lá e mata, apedreja e tal, identificou o pecado. Mas o Evangelho vai na raiz. O Evangelho identifica, escaneia a alma do homem, o espírito do homem, os pensamentos do homem, a intenção do homem, né? Então o carnal, ele é esse que engana. Por algum tempo, muitas pessoas, mas não pode enganar o tempo todo todas as pessoas. E não engana nem no tempo Deus, Espírito Santo. É por isso, irmãos, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, onde a gente julga uma pessoa, seja positivo e por negativo, mas principalmente pelo positivo. As pessoas são sem critério nenhum. Oh, que coisa boa, que homem de Deus. Como assim, você não comeu nem um quilo de sal desse cidadão ainda? Não é? Ué, pergunta de fato para os filhos se são isso mesmo. Pergunta para a esposa, se é mulher, pergunta para o esposo, né? Talvez a gente se surpreenda. Ladrões, avarentos, bêbados. A gente está falando aqui da membresia. Capítulo 7, eu nem vou falar. Fala de casamento, dá um pano para a manga lascado. Não quero nem entrar nesse negócio. E a gente percebe, irmãos, para encerrar aqui, não, ainda tem 4 minutos para desespero de vocês. O capítulo de número 11 vai falar da ceia. Ceia. Seria o momento mais glorioso da igreja, o momento mais espiritual da igreja, onde nós estamos em volta da mesa da comunhão, né? Em torno do corpo e do sangue de Cristo. Oh, que coisa boa! Santa Ceia é o momento onde todos os santificados estão, venceram 30 dias de pecado e estão lá para comer, morder o corpo de Cristo. E se morde o corpo de Cristo, também devora os outros. Foi o Paulo que está dizendo, sou eu não. Cuidado, vocês mordem os outros, cuidado para não devorar também, né? Vocês que andam na carne, os crentes em Gálatas ele está falando já. E aí, se reúne lá. Essa reunião, Paulo diz, vocês estão se reunindo para pior, não é para melhor. Não louvo vocês nisso, porque cada um comendo o que é propriamente seu, não estão comendo cada um antecipadamente a sua ceia, e aquele que tem fome fica lá desprezado. Que comunhão é essa? Que mesa é essa? Cada um se preocupa consigo mesmo. Isso é a mesa de demônio, dos egoístas, né? A gente vê o pão, Senhor, graças a Deus, vitória, esse mês aqui, fiz tudo certo, está tudo certo aqui. Aí olha de lado, já tem uma meia dúzia ali que fala, será que aquele vai pegar também? Aquilo não é digno não, mas graças a Deus, eu estou bem aí na fita, Senhor, agora eu vou pegar o pão. Quem é digno de comer a ceia? Quem é digno de participar do ato? Quem é digno? É a pergunta. E a resposta é aquele que tem certeza que não é digno. É esse mesmo. Porque quem acha que é digno já está indigno. Não entende o processo. Quando nós participamos da ceia, nós temos que olhar para 4 direções: para trás, para dentro, em volta e para frente. Outro dia eu explico isso aqui. Quando a gente vai participar da ceia, nós temos que olhar para trás, para dentro, em volta e para frente. Principalmente para trás. Por quê? É lá atrás que a gente vê que foi Cristo que nos salvou, Cristo que nos libertou, que Cristo morreu por nós e não por mim. Se Cristo morresse por mim, eu estava perdido. Cristo morreu por nós. Sendo que Cristo morreu por nós e não por mim, porque se Cristo morreu por mim, eu estou perdido. Cristo não morreu pelo indivíduo, e sim por uma raça. Tanto é que Ele está edificando uma igreja, que é um corpo, que são os trabalhadores na lavoura, que é um prédio edificado. Todos esses termos são coletivos, nenhum individual. Essa ideia que é possível eu participar do corpo de Cristo, ou que é possível eu andar com Cristo
E é possível servir a Cristo. Sem os outros isso é impossível. É por isso que a proposta do desigrejado é satânica, no mínimo. Olha só. Então a gente percebe aqui que esse povo aqui, ó, se reunia para entornar o caldo lá, o alambique. Esse povo não discerniu o corpo do Senhor. É por isso que Paulo disse: vocês estão de mal a pior, enfermos e alguns morrendo, porque não discernem o corpo do Senhor, não discernem o coletivo, não discernem a comunhão. Olha, irmão, na expressão do amor, a festa do ágape. Que amor é esse, irmão, que tinha aqui nessa igreja, pelo amor de Jesus? Não tinha amor coisa nenhuma. É o homem carnal. Quem não ama? Quem ama é de Deus. Quem não ama não é de Deus. Quem ama viu a Deus. Quem não ama não viu a Deus. Quem ama está na luz. Quem não ama está nas trevas. Quem ama é de Deus. Quem não ama é do diabo. Eu estou falando todas as expressões na primeira carta de João. Todas elas estão na carta de João. Dessa mesma maneira. Não pus e nem tirei. Pus e nem tirei. Tá certo, irmão? Olha que coisa simples, né? Então a gente percebe que essa igreja aqui tinha muita gente carnal. O capítulo 12 aí que vai falar, irmão, daquele fogo puro, daquele reteté, do profecia para todo lado e aquela coisa toda. E aí Paulo ele vai dizer: não é que essas coisas devem ser desprezadas. Não é que a gente deve proibir falar língua estranha. Não é que essas coisas não são de Deus. É que essas coisas não são o Evangelho. É que essas coisas não são essenciais. É que essas coisas não querem dizer nada, irmãos. Nada. Né? É o que ele vai dizer aqui na 1 Coríntios capítulo 12, dos dons. Por que ele escreve o capítulo 13 antes do 14? Falando, não, por causa do número. Não é por causa da sequência numérica. Ele escreve o 13 porque assim, ele vai falar dos dons, e no 12 e no 14 dos exercícios desse dom na liturgia, ele vai ordenar. Mas ele dá um intervalo e diz assim: olha, é muito bom esse negócio, mas eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente do que os dons. Muito mais excelente. Porque ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse a fé tal que fizesse os montes transportarem de um lado para o outro, ainda que eu fosse missionário, desse meu corpo em martírio e não tivesse amor, nada adiantaria. Aí ele vai falar, irmão, que o amor é benigno, é paciente e tal, vem trazendo uma lista lá, que nenhum deles é sentimento, porque Paulo não trata, e a Bíblia não trata amor como sentimento, e sim como matéria de vontade, como comportamento, né? Outro dia eu explico isso aí melhor, que eu acho que é interessantíssimo a gente, para tirar esse negócio assim da nossa cabeça, que eu amo, eu sinto, eu tenho que sentir. Não tem que sentir nada, irmão. Amor é mandamento, não depende do meu sentimento. Eu não sou regido pelo meu sentimento, pelo meu coração, eu sou regido pela minha razão em Cristo, pelo meu psique subjugado à palavra de Deus, e o Espírito que decide como eu me comporto, não é o meu sentimento, porque se eu fosse me comportar por causa dos meus sentimentos, tinha hora que eu queria matar minha esposa. Ou não, irmão, vocês são casados, nunca deu uma raiva assim? Perguntaram para mim: André, você nunca pensou em divórcio nesses 15 anos? Divórcio não, mas homicídio algumas vezes. É a raiva que dá, irmão. Não é não? E vice-versa. Ela pode falar isso também. A raiva que dá. Olha só, mas por que a gente não faz isso? Porque a gente ama. Eu tenho raiva, mas não ofendo. Eu tenho raiva, mas não grito. Eu tenho raiva, mas não agrido. Eu tenho raiva, mas não... Entendeu? Eu amo. Eu tenho raiva, mas eu oro. Eu tenho raiva, mas respiro. Eu tenho raiva, mas sumo da vista ali para ir orar em outro lugar. Sim, é o fruto. Olha aí o fruto. Onde a minha alma não decide o que o meu corpo faz, mas onde agora tudo isso é subjugado ao controle do Espírito, irmãos, que nos dá essa capacidade de ir embora. A nossa velha natureza quer nos engolir, mas a graça de Deus absorve tudo isso. É muito maior a presença de Deus, muito maior o que está em nós espiritualmente falando do que está no mundo nos influenciando, muito maior. Onde o pecado quer abundar, a graça superabunda, vem como asas assim nos cobrindo do onipotente, dizendo: meu filho, te dou o recurso, a condição para que você se comporte como meu filho se comportou nessa situação. Expresse, meu filho, faça assim, você vai ver quantas pessoas olharão para você e me enxergarão. É isso que nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo, não falando línguas estranhas, não profetizando, não curando enfermo, não realizando milagre,
mas sendo um ser humano que essa humanidade ainda não conhece, igual Jesus. Gente diferente, gente que ama, gente que tolera, gente que tem sensibilidade, gente que ajuda sem interesse nenhum, gente que se interessa pelo ser humano, gente que gosta de gente, que é uma coisa rara hoje, né? Gente que ama a gente. Hã? Gratuitamente, porque às vezes gosta. Ah, não, aí não é amor, é interesse. Nossas relações são hipóteses por questão de interesse, é fato. Outro dia a gente trabalha isso aí também. Hoje eu não quero falar de nada, parece, né? Estou falando tudo que falo depois. Mas vamos lá, amados. Deixa eu só. Alguém quer fazer uma pergunta fácil e rápida?